Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Eu sou Jaime de Oliveira Prazeres Júnior, professor, pedagogo, psicopedagogo, especialista em metodologia da pesquisa e mestre em educação e contemporaneidade. Atualmente, eu trabalho na Universidade Federal da Bahia e também sou consultor na implantação de projetos que eu chamo atualmente de projetos curriculares inovadores. A minha vinculação com o CV, ela se deu no primeiro momento à distância. Eu brinco muitas vezes dizendo que eu fui uma testemunha ocular do início do Comunidades Virtuais. À distância, literalmente. Eu era estudante da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e naquele momento, no curso de pedagogia, num momento em que a gente vivia um marasmo de pesquisa, de extensão, de trabalhos inovadores dentro da universidade, eu vejo, de repente, duas professoras jovens, na época, a professora Lin Alves, a professora saudosa, a professora Cristiane Nova, criarem um grupo de pesquisa chamado Comunidades Virtuais, que, na época, tinha o objetivo de discutir a questão das novas tecnologias. Na época eram novas, hoje a gente já tem uma outra compreensão disso, mas na época eram as novas tecnologias da educação, da comunicação e também da educação. E aí a gente está falando do MSN, do Orkut, então de coisas que talvez a nova geração nem tenha mais lembrança disso. Eu estava conversando com um dos amigos, ele disse para mim, poxa, Jaime, eu estava saudoso aqui do Orkut, porque eu tinha muitas fotos, muitas redes, muitos grupos que estavam lá no Orkut naquele momento. E eu vi aquelas duas professoras muito engajadas em discutir educação e tecnologia num momento de ruptura, num momento em que a gente, o que era fala hegemônica, e aí no meio da educação, era de que as novas tecnologias afastariam os alunos, afastariam os estudantes da sala de aula, dos currículos tradicionais e por aí vai. Então, eu sempre brinco, digo isso, minha vinculação ao CV iniciou antes de eu me vincular formalmente ao grupo Comunidades Virtuais. Formalmente, eu me vinculo no ano de 2008. Então, assim, 6 anos depois da criação do CV, quando eu sou aprovado no programa de mestrado em Educação e Contemporaneidade, com a intenção de pesquisar a relação entre jogos eletrônicos e educação. E aí eu entro num momento no CV em que o CV estava sendo pioneiro no Brasil, porque foi contemplado com o primeiro edital público, uma chamada pública, então, assim, uma política pública governamental para o desenvolvimento de jogos eletrônicos voltados para a educação. Então, essa foi a minha vinculação formal ao CV. E aí é importante destacar a importância desse projeto que estava presente lá no CV, como Grupo Comunidades Virtuais, que foi o Game Triad. Então, o Game Triad, na época, era bastante inovador, porque tinha uma proposta de criar um jogo 3D. Eu penso até que a professora Lin Alves, que alguns anos antes tinha publicado uma tese que, no meu entendimento, foi um divisor de águas no Brasil em relação ao que se discute hoje em dia sobre jogos eletrônicos de educação, porque na minha dissertação eu faço essa relação dizendo que a gente viveu 3 momentos. Um primeiro momento de pesquisa da denúncia,
onde a relação entre jogos eletrônicos e educação foi demonizada. No segundo momento, a gente tem um momento de desmitificação disso, né? E aí é que eu insiro o trabalho da professora Linha Alves, à época uma das fundadoras do Grupo CV, né? E no terceiro momento, um conjunto de trabalhos acadêmicos que passaram a pesquisar a relação entre jogos eletrônicos e educação, jogos digitais e educação, de uma perspectiva mais positiva, né? Percebendo as potencialidades dos games na área da educação, né? Então, eu acho importante fazer esse destaque aí para esse pioneirismo. Então, eu me insiro nesse momento, onde o grupo estava já produzindo o game, já há 2 anos, né? E naquele momento era um momento muito rico, muito bacana. Por quê? Porque naquele primeiro game, né, quando o grupo ganhou o primeiro edital, né, para participar desse importante edital que foi a chamada da FINEP para a produção de jogos eletrônicos voltados para a educação, o grupo se encontra, quando eu entro em 2008, o grupo se encontra num momento bastante debates intensos do ponto de vista acadêmico, né? Principalmente naquilo que se refere ao que é algo educacional, e aí a gente está falando de nível epistemológico, né? Imagina um grupo que inicialmente se juntou, e aí pessoas de áreas totalmente diferentes se juntou para desenvolver um game e começa a discutir questões de fundo epistemológico da pedagogia, que é exatamente a ideia do que é ser educacional, do que é ensinar, né? Então eu me ensino nesse contexto, né? E aí pude dar uma pequena contribuição, descrevendo ali a trajetória tanto do Tríade quanto de outros 7 jogos dos 13 jogos que foram contemplados com o edital da FINEP, né? Então foi um momento para mim muito rico, um momento profundo de discussão muito intensa, onde eu brinco muitas vezes dizendo que foi um momento onde a gente descobriu, né, como eu coloco na minha dissertação de mestrado, que era a gente tentar encaixar o brócolis e o chocolate, né? E aí eu estou falando do brócolis, o currículo escolar, né? E o chocolate, o game, com todas as suas potencialidades e todas as suas os seus. Bom, a minha imersão no grupo Comunidades Virtuais acabou me levando a conhecer o Brasil inteiro, né? Então, meu trabalho, na época, pesquisando os jogos eletrônicos voltados para a educação, e era assim que a gente chamava na época, né? Do primeiro edital público, que destinava recursos públicos para esta área, acabou me levando, para mim, um dos grandes pioneiros do ponto de vista empresarial, e que incentivou bastante a questão dos jogos eletrônicos voltados para a educação, que foi o Diogo Beltrán, né? E eu faço uma referência muito, muito afetuosa ao Diogo, né? Primeiro porque foi alguém que foi também, assim como a professora Linha Alves, né, um visionário. Ele viu à frente. Então, no ano de 2006, juntamente com um período muito parecido com o do edital, ele já vinha desenvolvendo um jogo eletrônico voltado para a educação chamado Operação Cosmos, né? E o objetivo dele era colocar, ele viu aquilo como um grande potencial, o objetivo dele era colocar aquele game nas escolas do Brasil inteiro. E eu pude trabalhar junto com ele, e isso só foi possível a partir do grupo Comunidades Virtuais, né? Ele frequentava tudo quanto era evento acadêmico na área dos jogos eletrônicos da educação, dentre eles os eventos produzidos pelo grupo Comunidades Virtuais, e a gente acabou se conhecendo. Ele me convidou para ir a São Paulo, conhecer o projeto que eu desenvolvia, e a partir dali foi possível a gente também ser pioneiro, porque a gente conseguiu, né, colocar o jogo Operação Cosmos, Ameaça da Estudante Vermelho, acho bacana colocar o nome inteiro, na primeira rede municipal de ensino no Brasil. Então foi um jogo que virou uma política pública do município, de um município no Brasil. E foi um município importante, que foi o município de Osasco, né? Então, além do município de Osasco, outros municípios, outras cidades do estado de São Paulo também implantaram como política pública educacional municipal o jogo Operação Cosmos. Isso, para mim, foi algo
incrível, fantástico, muito bacana, né? Então, essa, digamos assim, foi a primeira grande reverberação do meu contato com o grupo Comunidades Virtuais do meu mundo profissional. Mas o grupo Comunidades Virtuais também me marcou de um outro modo, de um modo muito, muito específico, muito especial, que é o modo como eu percebo e encaro a educação hoje em dia, né? Então, ter tido contato com os games, que era algo que eu já tinha uma paixão infantil, nunca imaginei, eu brinco, já falei isso muitas vezes, nunca imaginei que os games poderiam ser objetos de pesquisa, né? Muito menos se tornarem hoje em dia um dos maiores fenômenos da indústria do entretenimento no mundo, né? Mas eu penso que, de algum modo, o contato com a pesquisa e a extensão com os games, em alguma medida, também impactou no modo como eu percebo a própria relação escola, currículo, didática, metodologias e educação, né? Então, eu penso que ter participado do CV se evidencia, assim, na minha luta, assim, relutante, né? Uma luta constante, cotidiana, de ajudar escolas, pais, instituições a construírem currículos inovadores, alternativos, que possam sair da caixa, né? Assim como penso que todos os participantes do CV acabaram saindo em alguma medida. Por quê? Porque acabaram tendo contato com outras áreas do conhecimento, né? Então, no CV, nós víamos um pedagogo dialogando com o programador, dialogando com o designer. Então, o pedagogo dizia assim, olha, eu penso que o jogo deveria ser feito de tal modo, e o programador dizia, olha, isso não é possível. E isso, para mim, foi muito importante, né? E, de algum modo, acabou que me levou a sair da caixa, né? E me permito aqui, né, dizer assim, não necessariamente utilizar os games na sala de aula, né? Mas, de algum modo, perceber a lógica presente nos jogos, em alguma medida, levar isso para projetos inovadores de currículo, né? E eu também brinco também muitas vezes e falo isso de um modo muito, muito afetuoso, muito, para mim isso é motivo de orgulho. Eu tenho uma parceira hoje que é a minha mãe, a gente trabalha junto em projetos educacionais inovadores. Eu acabei a contaminando nesse sentido também, de a gente pensar um pouco projetos curriculares fora da caixa. E quem me levou a isso foi exatamente o meu contato com o mundo dos games, né? Então, quando eu comecei a perceber os entraves que eram, né, a gente colocar jogos eletrônicos na sala de aula, e aí eu estou falando do chão da sala de aula, né, do cotidiano do professor de história, do professor de geografia, que muitas vezes só tem 50 minutos lá e o game dura mais de 50 minutos, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, talvez fosse necessário a gente romper com essas estruturas tradicionais de currículo, né? E aí tem alguns aspectos dos jogos que eu aprendi no CV que eu levo hoje quando a gente vai construir projetos inovadores na área de currículo, didática e novas metodologias. E aí eu estou falando de desejo, né? Os games despertam o desejo. Estou falando do engajamento, daquilo que leva o aluno, a criança, a pensar, dizer assim, poxa, de tarde eu quero jogar, né? Da imersão, né? Daquela ideia de você entrar num novo mundo. Eu penso que a escola, a educação como um todo, ela precisa incorporar essas questões, da contextualização do saber. Então, assim, de trazer aquilo que é um conhecimento acadêmico mais perto do aluno, né? De um ponto que eu acho muito importante, que é da quebra do limite de tempo para aprender. Então, um determinado conteúdo ele não se encaixa em 50 minutos de aula. É impossível, os games não se encaixam em 50 minutos, e os conteúdos também não se encaixam em 50 minutos. Dos processos de avaliação. Então, o menino lá está jogando um jogo, ele está se avaliando o tempo inteiro, ele tem um game over, ele volta, ele continua. E, normalmente, nos currículos tradicionais, esses currículos não são pensados assim, onde o erro ele gera novos aprendizados, né? E mais atualmente, e aí eu estou falando de um período agora muito mais novo, onde eu não consigo nem mais jogar alguns jogos com o meu filho,
que são os jogos online, né? Que é a ideia da cooperação. E aí a gente já ouvia falar isso no CV há muitos anos atrás. Só que agora isso virou um fenômeno, né, quase que universal. Então, meu filho hoje, quando joga, dificilmente ele joga um jogo que não seja online. E o mais bacana, o legal disso, é que o CV, as pesquisas no CV já previam isso já há algum tempo, né? Além da busca constante, né, por novas referências. E aí eu acho isso um ponto muito importante no CV, né? Eu nunca vi as lideranças do CV se contentarem com bibliografias que já estavam sendo utilizadas, né? Eu sempre vi, é claro, existia uma valorização do material clássico e teóricos que pudessem fundamentar os trabalhos, mas eu também sempre percebi uma busca constante por novas produções, né? E isso refletia também uma certa humildade das pessoas que estavam à frente do grupo, porque é muito comum a gente se apegar a algo que a gente estudou lá atrás e sem procurar buscar coisas que estão sendo produzidas atualmente. Então, essas são as coisas que o CV atualmente influencia na minha profissão, no meu trabalho cotidiano, né? Na minha lida como professor, como alguém que trabalha nessa área de currículos, que pensa a questão das metodologias de trabalho, das metodologias de ensino dentro da universidade, dentro da escola, né? E eu só tenho a agradecer ao Grupo Comunidades Virtuais, à professora Lin e a todos aqueles de diferentes áreas que eu tive a grata oportunidade de conviver. Bom, hoje eu digo que o Grupo Comunidades Virtuais ele tem uma influência direta, né, nos meus dois campos de atuação profissional hoje em dia, né? Então, eu trabalho na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas Estudantil da UFBA, né, no qual eu preciso atender cotidianamente jovens com um perfil de vulnerabilidade socioeconômicas diversos, né, de diversas minorias. E, cotidianamente, eu percebo a necessidade de adaptações curriculares nos diferentes cursos e currículos que se encontram na universidade, né? Então, não tem como eu não levar a experiência que eu adquiri por comunidades virtuais, né, de flexibilização curricular, de começar a pensar o currículo de uma forma diferente, isso que os jogos nos promovem, né, para essa nova realidade. Então, eu digo sempre, né, que em alguma medida essa semente do CV está presente também hoje no meu trabalho na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né? Sem contar uma percepção de currículo que eu penso que talvez a maior contribuição do Grupo Comunidades Virtuais, e a gente não tenha nem dimensão disso atualmente, então, talvez só vai ter daqui a alguns anos, vai ser exatamente essa, né, de pensar currículos, estratégias curriculares inovadoras que possam incluir as minorias, né, que estão presentes na universidade. Engraçado não, mas assim, o interessante é que a gente já via essa preocupação do Grupo Comunidades desde antes, né? Então, eu me lembro que o primeiro jogo, né, que eu pesquisei o dia, a protagonista era uma mulher, né? Um dos segundos, se eu não me engano, o segundo, não me recordo agora, um dos jogos também foi fruto de um edital público, foi o Búzios, Ecos da Liberdade. Ele conta a história na perspectiva do povo negro, né? De uma revolta que aconteceu aqui na Bahia. Então, eu penso que essa percepção já existia lá atrás, e já era uma preocupação grande com a acessibilidade, com a inclusão, com a questão das pessoas com deficiência, né? Com a questão das pessoas com hiperatividade, com outros tipos de transtorno, que o grupo já trazia e colocavam como ponto central nos projetos que startavam, né? Então, usando uma linguagem aí bem do mundo dos jogos, então, penso que esse grupo já tinha essa perspectiva. E num outro projeto que eu desenvolvo, juntamente com minha parceira, né, minha amiga, minha mãe, minha tutora, não, porque a gente foi colega praticamente, mas assim, nós entramos na universidade no mesmo tempo,
mas nós desenvolvemos hoje um trabalho de currículo individualizado, né? E eu penso que nada mais individualizado do que uma experiência de um jogador com um jogo, né? As experiências dos jogadores com os jogos são experiências individualizadas. E o que a gente faz hoje é exatamente isso, é propor projetos para escolas, projetos sociais, né, grupos de pais, mães, família, né, que pensem projetos curriculares individualizados e inovadores, que rompam com todas aquelas sessões que eu falei anteriormente, né, com um tempo específico para aprender, com coisas específicas para poderem serem veiculadas, né, mas que também, assim como os jogos, sejam sistematizados. Eu não tenho atuado na área de formação de profissionais em cursos universitários na área de jogos eletrônicos e educação. Contudo, né, todos os projetos curriculares aos quais eu tenho tido a oportunidade de participar, tem existido um incentivo a que alunos se engajem, né, em projetos, empresas e grupos de jogos eletrônicos relacionados à educação. Vou dar um exemplo muito claro, né? Então, atualmente, eu tenho um grupo de alunos que são alunos do ensino médio e que acabaram de abrir uma empresa de marketing digital, né? E que foram fortemente influenciados por essa perspectiva, né? Então, aquilo que eu aprendi no Comunidades Virtuais, que era possível a gente unir do ponto de vista acadêmico, teórico e prático, e a gente colocar isso na área de educação, é o que eu tento passar atualmente. E tenho tido algumas surpresas muito gratas, né? Então, eu tenho desde os maiores, os alunos lá do ensino médio, né, que já estão aí montando os seus projetos de empresa na área de marketing virtual, até alunos muito pequenininhos que viram para mim assim, tio Jaime, meu sonho é abrir uma empresa na área de games. Então, eu não tenho dúvida que em alguma medida, isso influenciou fortemente. Inclusive, tem um aluno pequeno, criança, né, que está fazendo o projeto, um dos projetos curriculares, a questão principal é um projeto pessoal. Então, dentro desses projetos curriculares que eu crio atualmente, existe uma coisa chamada projeto pessoal, que os alunos escolhem o próprio projeto. Então, eu não tenho dúvida que a interação comigo acabou influenciando algum desses projetos. Então, atualmente, como eu falei com você, eu tenho alunos que acabaram de abrir uma empresa, alunos de ensino médio, que acabaram de abrir uma empresa de marketing digital, né? Eu tenho alunos que escolheram, como projeto pessoal, a pesquisa sobre jogos, sobre a história dos jogos eletrônicos na educação, e eu tenho alunos do Fundamental 1 que já escolheram também o desenvolvimento de um determinado jogo, né? Então, eu não tenho dúvida que isso é fruto dos meus anos de vivência com o grupo Comunidades Virtuais. Bom, atualmente eu acompanho o CV à distância, né, como um admirador, como alguém que tem uma profunda gratidão, né, por ter estado nesse grupo, na companhia das pessoas que passaram pelo grupo. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer assim que jovens que eu encontrei no CV, que na época eram bolsistas de iniciação científica, hoje são mestres, doutores, professores em universidades no Brasil inteiro, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, assim, uma vaidade boa, né? Se é que eu posso dizer isso, né? Então, acompanho o CV à distância, mas uma distância próxima, né? De alguém que está sempre atento a novas coisas, a projetos que o grupo lança, como esse, por exemplo. Eu fiquei muito honrado em poder participar, em poder ter feito parte um pouquinho dessa história, né? Então, é desse modo que eu me relaciono com o grupo Comunidades Virtuais hoje, né? Isso não significa que a gente não possa traçar novos caminhos adiante, né? E hoje eu digo que o CV ele tem uma influência muito grande em todo o meu processo de formação de novos profissionais, né? Então, não teve nenhum momento, nenhum lugar que eu passei como professor, como docente, como orientador, como dirigente de grupo de pesquisa,
que eu não tenha atentado os bolsistas, os estudantes, para a pesquisa na área das novas tecnologias, para, em alguma medida, para um olhar mais sensível em relação àquilo que chama a atenção dos alunos, das crianças, como os games, por exemplo, né? E hoje eu digo, né, com todas as letras, e assim, sem medo de errar, que o CV não é somente uma rede de pesquisa, né? Ele é quase uma corrente metodológica, né, no qual as universidades que o abrigam, e eu sei que hoje são muitas, né, tem um conjunto de universidades que o abrigam, deveriam beber nessa fonte, né? Visto que o CV congregou ao longo de sua história, né, os pilares da academia da universidade, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão, além de ter sido um palco de união, né, e aí eu estou falando do ponto de vista pedagógico, de interdisciplinaridade, de várias áreas do conhecimento, né, e seus respectivos departamentos, ou seja, colocou em prática aquilo que a gente já vem falando há muito tempo na pedagogia, que é a ideia da interdisciplinaridade, da transversalidade, e eu penso que as universidades que o abrigam, né, abrigam essa rede de pesquisa, tem muito a aprender. Eu só tenho a dizer muito obrigado, comunidades virtuais, muito obrigado, professora Aline Alves, muito obrigado a todos que fizeram parte dessa história. A mensagem que eu deixo para as pessoas que vão ouvir parte desse documentário e esse documentário é uma lição que eu aprendi logo nos meus primeiros anos, né, de imersão no CV, que é uma das teses principais que o CV tinha como premissa. Eu creio que isso evoluiu em alguma medida, que era a ideia da nossa relação intrínseca entre o ser humano e a tecnologia, né? A ideia de técnica como tecne, como algo que, ao mesmo tempo, é criação e é transformação, né? Então, é impossível a gente separar o ser humano da técnica. Isso, nosso objeto de estudo e de atuação como professores é o humano, né? A gente não tem como fazer essa dissociação. Então, o meu convite é para que a gente continue ousando, né, e não nos acomodando, em alguma medida, como eu fiz, quando desisti de jogar games online, tipo Fortnite e alguns outros, porque eu não conseguia acompanhar. Mas que simplesmente a gente continue fazendo um esforço como professores, como pais, como profissionais da educação, para compreender os fenômenos que cercam a nossa relação com as tecnologias da informação e com as novas coisas que nós, seres humanos, vamos criando ao longo do tempo. Eu creio que a gente só está no início de que esse será um processo sem fim.